Olá mais uma vez, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Eu vou colocar algumas videoaulas para poder ajudar vocês, né? Porque o tempo eu era para ter postado as aulas antes e não postei, mas vamos lá dar continuidade. Olha, a educação no Brasil, a gente tem as partes, eu vou resumir aqui bastante. A educação no Brasil, ela se dá início pela a família, pelos jesuítas, né? Os jesuítas, eles vieram no Brasil com o propósito de catequizar, de trazer o catolicismo aos índios. Só que chegando aqui eles tiveram dificuldade, encontraram um problema. Que problema seria esse? Que os índios, eles precisavam ser alfabetizados antes de ser catequizados. Então, eles iniciaram a educação no Brasil. Só que eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, temendo o crescimento dos jesuítas, expulsaram eles do Brasil. Então a educação no Brasil, lá no período colonial, praticamente voltou a estaca zero, né? Que o Marquês de Pombal, ele decretou que o Estado era laico, não era para pregar só uma religião, mas voltou a estaca zero. Aí lá a família real, quando ela chegou no Brasil, quando ela veio morar no Brasil, a família real, ela teve aquela preocupação de formar seus doutores, seus advogados. Então ela trouxe a educação, só que era a educação restrita à realeza. Essa educação, ela não era oferecida para todos. Aí, desde lá no Império, olha, é importante a gente destacar, lá em 1827, né, que foi aprovada a primeira lei. Isso ainda no período colonial no Brasil, né, lá no Império. Falar sobre ensino elementar, né, que essa lei ela só foi entrada em vigor até ficou em vigor, melhor dizendo, até 1946, né, que foi a lei que importante para a formação das primeiras escolas. Aí a gente tem a primeira república, né, que em 89 a educação ela iria sofrer algumas mudanças, né, mas ela sempre tinha que adotar novos princípios. Olha, é importante a gente destacar que nesse processo todo foram 5 reformas que a educação ela passou em todo esse processo. Então foi muitas reformas. A Era Vargas, a gente já entra aqui no governo provisório de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, ele já houve aquela mudança porque o Brasil já era um país democrático, né? E a preocupação era criar uma lei. Então, em 14 de novembro de 1930, foi dado o pontapé inicial, né? Que foi criado o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Então, isso daí foi um passo muito importante, porque até então a educação ela não tinha um ministério. Não sei se vocês se lembram, já estudaram, alguém refrescar a memória. O Ministério da Educação e da Saúde e da Cultura foi apenas um ministério só, mas foi de muita importância. Aí, com o fim do Estado Novo, né, surgiu a Constituição de 46, né, que trouxe a gratuidade no ensino primário e a manutenção nos estudos, né, na continuação nos estudos para aqueles que comprovassem a falta de recurso. A pessoa ele comprovasse que não tinha recurso para continuar estudando, o Estado iria pagar, o governo iria pagar os estudos, como funciona a bolsa de estudo hoje em instituição. Então, o populismo, o que foi importante no populismo, a gratuidade do ensino primário, isso é bastante importante. Aí o regime militar teve algo que se destacou no regime militar, né, que foi a União Nacional dos Estudantes, a UNE, porque a UNE ela lutou bastante pela educação, pela melhora da educação, porque no regime militar tinha muitas censuras, né,
Apesar que o regime militar criou muitos cursos, mas tinha aquela censura. E a Uni lutou contra isso, teve um papel importante. Apesar que a Uni hoje ela se preocupa só em emitir carteirinhas. A educação, ela na Constituição de 88, né, ela tem alguns destaques, né, transitórios, né, modificados pela emenda. E assim, a educação ela passou por muitas mudanças, pessoal. A última Constituição, né, que está vigorando, né, que é a Constituição de 88, ela fala sobre a educação. Só que a Constituição de 88 ela não contempla tudo sobre a educação. Aí é por isso que foi criado a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Aí foi criado um Conselho Nacional de Educação. Aí foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento, né, que é o Fundeb, que é muito importante. E foi criado muitas coisas para poder complementar. Porque em 88 a realidade era uma. Nós estamos em 2020, já é outra realidade. A educação está sempre passando por constante mudança, né? E tem o PNE, né, que é o Plano Nacional de Educação, que é de 10 em 10 anos, que ele coloca algumas metas para poder alcançar. E a gente encerra por aqui, tá bom? Eu vou colocar mais alguns vídeos para complementar. Qualquer dúvida vocês me perguntem.